A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, divulgou que a exportação de carne de frango do Brasil deve ter queda neste ano por causa da gripe aviária. No ano passado, ao contrário, o volume bateu recorde. Para entender esta queda nos embarques da carne de frango, eu vou conversar com o Gustavo Porto, repórter do AgFeed. Porto, porque a gente vai... Não passamos, já superamos a crise da gripe aviária lá dos arredores de Porto Alegre, ou isso continua gerando prejuízo para o nosso setor? Boa tarde. Boa tarde, Fernando Nakagawa. Boa tarde a todos da CNN Money. Já superamos, né, o foco, né, o que teve lá em Montenegro, na região lá no Rio Grande do Sul, em maio, mas os mercados demoraram um pouco para serem reabertos. Tem alguns mercados que ainda estão fechados, e isso deve impedir um novo recorde de exportações do frango brasileiro em 2025, segundo a BPA. De acordo com a entidade, Naka, as vendas externas devem ter uma leve queda de 2% neste ano e chegar a 5 milhões e 200 mil toneladas sobre 2024, né? Mas o recorde, segundo a BPA, pode acontecer, pode chegar de novo em 2026, com uma estimativa de um mercado de 5 milhões e 500 mil toneladas, um crescimento que será de 5,8%, quase 6% em relação a 2025. Mas quem vai se beneficiar com essa queda nas vendas externas é o consumidor brasileiro, que deve ter uma alta de 5,4% na oferta dessa proteína em 2025, para até 10 milhões e 200 mil toneladas sobre 2024, né, 5,4% de alta, e um consumo de carne per capita no Brasil que deve chegar a superar novamente, segundo a BPA, os 47 quilos por habitante nesse ano, e chegar a quase 48 quilos, Fernando Nakagawa. Para 2026, com a retomada das exportações esperadas e a abertura de novos mercados, a expectativa da entidade é uma estabilidade no volume interno, já que devem crescer as exportações no próximo ano. Do lado da oferta, a produção brasileira de carne de frango deve totalizar 15 milhões e 400 mil toneladas, até 30% superior ao total do ano passado, e mais uma alta esperada de 2% no ano que vem. O presidente da BPA, o Ricardo Santin, destacou que esse ano tem sido marcado, né, pela superação da maior crise da história no setor de aves, mas ressaltou que a situação pontual foi superada e a maior parte dos mercados temporariamente suspensos já foi restabelecida, e o que deve acontecer até o final do ano, a retomada do cenário normal, caso não haja nenhum foco em granjas comerciais. Segundo Santinho, o trabalho para a reabertura de todos os mercados permanece para garantir ao menos o cenário de estabilidade de exportações esse ano, e por outro lado a produção segue fortalecida graças ao mercado interno bastante demandante. No caso dos ovos, Fernando Nakagawa, nem a gripe aviária e nem o tarifaço de Donald Trump devem impedir a disparada e o recorde das exportações brasileiras, segundo a BPA. As vendas externas devem alcançar aí 40 mil toneladas em 2025, um crescimento de 117% em relação a 2024. A demanda extra, a gente já falou bastante aqui, vem principalmente dos Estados Unidos, que reduziram drasticamente a oferta interna lá e buscaram nos mercados, inclusive no Brasil, a oferta para poder abastecer o mercado local. De acordo com a BPA, as empresas ainda avaliam os efeitos do tarifaço de 50% nas exportações, que impactam inclusive os ovos, já que os Estados Unidos são um grande cliente brasileiro. Porém, segundo o Santin, da BPA, o presidente da BPA, a expectativa de reabertura de outros mercados altamente demandantes, como o Chile, lembrando que o Chile fechou as importações de frango e de ovos após a gripe aviária, mantém as expectativas de recorde nas exportações este ano. Para 2026, segundo a BPA, é um crescimento mais modesto nas vendas externas. O volume de exportações de ovos deve crescer 12,5%. Modesto, mas nem tanto, né, Fernando Nakagawa? Deve superar 45 mil toneladas no próximo ano. O Porto, dos mercados que suspenderam a compra de frango brasileiro, depois deste caso em Montenegro, desculpa perguntar assim de cabeça, de sopetão, quais mercados que ainda não voltaram a comprar do Brasil? Os principais mercados, Fernando Nakagawa, Chile. Chile é um grande importador Aham. de tanto de carne, de frango, e a China também, né, que é um grande importador. Tem algumas restrições em relação
o Estado e ao município de Montenegro, mas a perspectiva do Brasil é que as importações sejam retomadas em breve. Aí o Brasil vem conversando bastante com a China. O próprio presidente Lula, né, em virtude do tarifaço, conversou com o presidente da China e pediu essa retomada para poder compensar a questão dos Estados Unidos também, né, não só da carne de frango, mas também de outros mercados de proteínas de agrícolas do agronegócio de importação da China. Muito bem, este é Gustavo Porto, futuro dono de granja que vai vender ovos para os Estados Unidos com ou sem tarifa. Gustavo Porto, obrigado pela conversa, Gustavo Porto. Abraço, meu caro. Outro, Fernando Até Nakagawa, boa mais. tarde para você. Até mais.